Olá! Começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 4 de maio de 2011. Uma entrevista exclusiva com a jornalista Sônia Bride. Saiba como foi a mobilização em prol da Defensoria Pública no Paraná. E dicas da nossa agenda cultural. Essas e outras notícias agora no Tela 1. O governador Beto Richa levou um susto ao chegar em São Paulo hoje. O helicóptero no qual Richa viajava precisou fazer um pouso de emergência. O piloto foi obrigado a pousar por causa de uma pane mecânica. Felizmente, o governador paranaense saiu sem nenhum ferimento e seguiu com seus compromissos na capital paulista. A partir de hoje, quem passar pelo Passeio Público de Curitiba vai perceber uma mudança na paisagem. A Prefeitura iniciou ontem o esvaziamento do lago. A medida faz parte das obras de manutenção periódica. A limpeza deve ser concluída em 30 dias. A jornalista Sônia Bride esteve em Curitiba para lançar o seu audiolivro Lauai. A equipe do Tela 1 conseguiu uma entrevista exclusiva com a jornalista. Confira! Em passagem por Curitiba para o lançamento do seu novo audiolivro Lauai, Sônia Bride vai conversar aqui conosco do Tela 1. Olá, Sônia, tudo bem? Tudo bem. Sônia, como que surgiu essa ideia de lançar esse livro? Bom, eu passei 2 anos morando na China, 2005, de janeiro de 2005 a janeiro de 2007. E aí, depois que eu saí de lá, eu acabei sendo convencida a escrever um livro sobre esse período na China. Logo depois do lançamento do livro, a Nossa Cultura me convidou a fazer o audiolivro, mas eu estava morando em Paris, não conseguia viabilizar e tal. E agora que eu voltei para o Brasil, eles voltaram a fazer contato. E assim, eu fui para um estúdio em Copacabana, fui umas 6, 7 sessões e gravei o livro todo. É isso que eu ia te perguntar, como que surgiu essa ideia do audiolivro e por quê? Bom, o audiolivro é um mercado que está crescendo, né, no país. A Nossa Cultura é especializada nesse segmento. E foram eles que me procuraram com a proposta, né? Não foi assim uma ideia minha. Eu achava meio estranho, mas por que alguém vai querer escutar um livro em vez de ler, né? E aí eu comecei a perceber que existe muita gente interessada nisso, principalmente assim, ó, no trânsito. Você está no trânsito, você está andando de ônibus ou de metrô, ou dirigindo. E você pode fazer daquele tempo um tempo proveitoso e ouvir um livro. É bastante comum isso lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente vê as pessoas no metrô ali, como estão ouvindo, né, o seu livrinho. Então, eu acho que se alguém decidir ouvir o Lauai, eu vou fazer companhia para a pessoa no trânsito durante bastante tempo, porque o livro tem 13 horas e meia quase de narração. É bastante longo. Em 2005 você se mudou para a China, né? Você foi fazer uma base da TV Globo lá. Como que foi essa mudança para você? Eu acho que foi a maior aventura que eu já vivi, pessoal e profissional. Porque nós fomos morar lá com um filho pequeno, de 3 anos, eu e o Paulo Zero, meu marido, que é também jornalista. E a gente, tudo era novo, tudo era diferente, a cultura, as reportagens. Agora, tem coisa melhor para um repórter do que estar num lugar onde as matérias ainda não foram feitas, onde tudo é novidade. Você sai para ir ali na esquina comprar um pãozinho e volta com 5 pautas. Não tem coisa melhor, né? Aliás, pãozinho também não tinha quando eu cheguei, mas quando eu saí já tinha padarias ótimas, francesas, ao redor da minha casa. Então, o que mostra o ritmo de desenvolvimento da China. A China, eu acho que tem 2 assuntos correntes que vão marcar a vida das próximas gerações, que vão mudar a maneira como se vive nesse planeta. Profundamente. Uma delas é a ascensão da China, que já afeta empregos no Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai, seja onde for. A outra é a mudança climática. Então, esses 2 assuntos me interessam muito, porque são assuntos que não se encerram neles hoje. Não é uma pauta que aconteceu ali, um acidente aconteceu, terminou. É um assunto, um acontecimento que está se desenvolvendo e quem não conseguir entender o que eles são, não vai conseguir circular direito no mundo que está sendo transformado por eles. E quando você foi para a China, você não foi com a ideia de fazer o livro, né? Você só foi fazer o livro quase 2 anos depois. Como que surgiu essa ideia?
Não, quando eu saí para ir para a China, todo mundo dizia assim, vai morar na China, vai escrever um livro. E o que me vinha na cabeça era uma coisa que eu tinha ouvido na China, quando eu fui fazer lá um Globo Repórter, que alguém me disse assim, olha, a pessoa vem para a China, passa uma semana e quer escrever um livro. Passa um mês e quer fazer um artigo. E quem passa um ano entende que não sabe nada da China, que não pode escrever nada. E aí você fica com essa sensação, sabe, de que é tão complexo, é tão diferente, que você não sabe nada, você não tem o que ensinar. E, além disso, as publicações sobre a China são muitas, né? Tem muito sociólogo, historiador, economista, analisando a China, escrevendo livros, mas eram livros mais do caráter científico. Depois de sair da China, que a gente chega, vem visitar o Brasil, os amigos iam visitar a gente em Paris, eles sentavam e começavam a perguntar, você começa a contar os causos, eles, Sônia, você não pode deixar de botar isso no livro, você não pode deixar de escrever um livro. E acabaram me convencendo, e aí eu acabei realmente escrevendo o livro. Eu dizia, mas o que eu vou escrever? Quando eu vi, tinha escrito 350 páginas, eu disse, ai meu Deus, quem que vai ler isso? Um negócio desse tamanho. E para mim foi uma grande surpresa ver que as pessoas leram o livro, né? Vendeu muito bem o livro. E ele é um relato em que é o relato da nossa busca tentando compreender a China. Então, a maneira que eu fui descobrindo as coisas, a pessoa que está lendo o livro também vai descobrindo, né? Então, inclusive a visão da China vai mudando no decorrer do livro, né? Os eventos e tudo, o background da história, de sociologia, de cultura, tudo, da economia, tudo está ali junto, conforme a gente vai descobrindo. O leitor descobre no mesmo ritmo que eu fui descobrindo ao longo de 2 anos. Em algumas partes do livro, há inclusive umas citações no seu âmbito familiar ali, né, do que acontecia. Como foi para você, como jornalista, expor isso? Essa para mim era a maior dúvida para escrever o livro. Eu não queria botar isso, porque eu acho que você expõe a sua vida familiar. Então. Mas o choque de uma família ocidental na cultura oriental é tão grande que a história ia ficar contada pela metade se eu não tivesse contado as reações do Pedrinho, meu filho, que então tinha 3 anos de idade, o que era adaptação na escola, como é que era a convivência ali, como era a convivência da nossa família, com uma empregada chinesa, com o nosso motorista, com a tradutora, quem eram aquelas pessoas que trabalhavam com a gente. Não tinha como contar essas histórias sem invadir a nossa vida privada. Então, foi uma decisão dura de tomar. Mas, a partir do momento assim, que eu decidi tomar, pronto, ganhou o mundo, perdi o controle. Obrigado, Sônia. De nada. Repórter Felipe Rocha para o Tela 1. No próximo bloco, dicas da nossa agenda cultural. E a previsão do tempo para amanhã. Voltamos já.